E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência então ao estudo da origem da vida. Nós vimos na aula passada que a gente tinha lá uma ideia, né? Uma hipótese da geração espontânea ou abiogênese e que vários experimentos vinham tentando então provar que essa ideia não era válida. E então fica como válida uma ideia da biogênese defendida por Louis Pasteur, né? Começa ali, né, vários cientistas como o Lázaro Spallanzani traz um experimento, você tem lá o Francesco Redi com os frascos, né, aberto, frasco fechado, mas quem coloca um ponto na história da geração espontânea, da abiogênese, foi o Louis Pasteur com aquele experimento pescoço de cisne ou gargalo de cisne, onde ele comprova então que a vida não surge a partir da matéria bruta, que a vida não surge a partir da matéria inanimada, mas que a vida surge a partir de outro ser vivo. Então nós temos um problema. Se a vida surge a partir de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? E, novamente, eu digo para vocês que eu não trago aqui respostas, né, para essa pergunta, mas eu trago aqui ideias, hipóteses para que a gente possa discutir essa ideia, né, como teria surgido então o primeiro ser vivo. E nós temos uma hipótese que é chamada de panspermia cósmica ou cosmogênese, em que ela diz, que ela defende inicialmente a ideia de que a vida teria vindo do espaço. Você vai dizer assim, professor, um extraterrestre? Sim, teria vindo uma vida já formada do espaço. Começa assim a panspermia cósmica, certo, gente? Só que, logicamente, essa ideia de que a vida já teria vindo pronta, um extraterrestre, teria vindo a partir de um meteoro e caído aqui no nosso planeta, talvez você vai dizer, professor, mas o meteoro ele não vai pousar igual um avião pousa, né? É pancada. E nessa pancada, nessa explosão, que ser vivo sobreviveria, né? Talvez você vai dizer, não tem como um ser vivo sobreviver nesse impacto, nessa pancada. Então, a panspermia cósmica, ela perde, né, credibilidade aí. Só que eu digo para vocês que na atualidade existem cientistas que defendem ainda que a vida veio do espaço, mas não uma vida pronta, certo? A panspermia cósmica ou cosmogênese moderna, ela defende que teria vindo do espaço ingredientes que possibilitam que a vida tenha acontecido aqui no nosso planeta, tenha sido formada no nosso planeta. Que tipo de ingrediente? Ingredientes, por exemplo, orgânicos, como, por exemplo, os ácidos nucleicos, o RNA, o DNA, seria um desses ingredientes. Então, a panspermia cósmica ou cosmogênese moderna está aí, né? Alguns cientistas defendem essa ideia de que teria vindo ingredientes, mas não um ET, né? Um extraterrestre já prontinho. Beleza? É uma ideia, tá? Outra ideia é a ideia que a gente tem aí defendida ali por dois cientistas importantes, o Oparin e o Haldane, que falam da evolução química, que vai ser relacionada aí com a hipótese heterotrófica. O que diz a evolução química? O nosso planeta ele tem 4,56 bilhões de anos. Então, quando a gente pensa nosso planeta, olha só, 4,56 bilhões de anos. Essa ideia da evolução química, ela fala que depois do Big Bang, a grande explosão que teria formado ali o nosso planeta, o planeta Terra estaria muito aquecido, muito aquecido. E tudo era intenso. Você tinha aqui, né, radiações, raios, erupções vulcânicas, a superfície do nosso planeta muito quente, então chovia muito, só que a água que caía no solo, ela evaporava rapidamente, então essa água não ficava no solo. Vai demorar muito tempo para que sejam formados os mares, que essa água vai ter que cair, vai resfriar um pouquinho o solo, vai evaporar e vai chegar um momento que o planeta vai esfriar, vai resfriar, certo? Então nesse momento aqui, como que era, por exemplo, a atmosfera primitiva? Então eles acreditavam, né, por essa ideia da evolução química, que você teria aqui, por exemplo, o metano, que é o CH4, teria aqui o hidrogênio, H2, a amônia, NH3, e teria o vapor d'água. Então você teria aqui água, só que na água de vapor, certo? Então eles defendem que você teria esses 4 elementos aí na atmosfera primitiva. E que a partir desses 4 elementos, hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água, a partir das radiações, dos raios, eles teriam fornecido energia para que reações químicas acontecessem.
Então esse vapor d'água se condensou, formou rios e mares, então imagine que já tem rios e mares. Quanto tempo depois? Muito tempo depois, tá, gente? Não temos nenhum ser vivo aqui. E a gente está falando na casa de bilhões de anos. Não estou falando de uma coisa que eles estão defendendo que aconteceu do dia para a noite. Nada disso. Eles defendem, né, que a partir de bilhões de anos a Terra vai resfriar, então, e aí, a partir dessas radiações, desses raios que forneciam energia para que esses elementos químicos aqui simples, como metano, hidrogênio, amônia e vapor d'água, pudessem reagir. E esses elementos reagindo formariam o quê? Moléculas orgânicas simples, como açúcares, ácidos graxos, aminoácidos e as bases nitrogenadas. Quando eu falo bases nitrogenadas, lá do DNA, do RNA, adenina, timina, citosina, guanina. Então veja que eu estou falando de uma evolução química porque eu saio de moléculas aqui inorgânicas, moléculas químicas simples, formando moléculas orgânicas simples, certo? E essas moléculas orgânicas simples, elas continuam a se organizar, continuam reagindo, formando moléculas orgânicas mais complexas. Por isso, evolução química de Oparin e Haldane. E nós temos aí então agora, eu tenho os polissacarídeos. O que é um polissacarídeo? A palavra sacarídeo lembra açúcar. Poli quer dizer que são muitos açúcares, então os açúcares que eram moléculas simples, agora eles se organizam ali formando moléculas grandes ou macromoléculas de açúcar que são os polissacarídeos, como por exemplo o amido, a celulose. Você tem aqui as proteínas, lembra que tinha aminoácidos? As proteínas são aglomerados formados por aminoácidos. Nós temos os lipídios formados a partir de ácidos graxos e os ácidos nucleicos formados ali a partir das bases nitrogenadas. Então moléculas químicas simples se organizam formando moléculas orgânicas simples. Moléculas orgânicas simples se organizam formando moléculas orgânicas mais complexas. E esse mar primitivo que não tem nenhum ser vivo ainda, ele seria uma sopa nutritiva. Uma sopa que conteria o quê? Essas moléculas organizadas. E aí, gente, tem uma estrutura chamada de coacervado. Anota por gentileza, coacervado não é um ser vivo. Cuidado com pegadinha. O que é um coacervado? Um coacervado é um aglomerado orgânico. Oparin e Haldane observaram que essas moléculas orgânicas, como proteínas, ácidos nucleicos, lipídio e polissacarídeos, eles tendiam a se organizar. E ainda formavam uma película de lipídio em volta dessas moléculas, como se fosse uma célula primitiva, mas não é um ser vivo, gente. Não é uma célula, não é um ser vivo. E eles acreditam que a partir dos coacervados teria tido a possibilidade de surgir o primeiro ser vivo. E qual é a evidência em relação a isso? A evidência em relação a isso porque eles observaram que o coacervado, em algum momento, ele teria uma capacidade de divisão, uma capacidade de multiplicação. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, só revisando aqui, ó, os gases da atmosfera primitiva, metano, hidrogênio, amônia e vapor d'água, formariam moléculas orgânicas simples que, pelo calor, pela radiação, teriam recebido ali então energia para formar moléculas orgânicas complexas, que vão ali no mar primitivo então formar aglomerados orgânicos, como os coacervados, que não são seres vivos, mas que possibilitariam, isso seria uma incógnita, eles não souberam como dizer, seria uma incógnita, uma peça faltando nesse quebra-cabeça, como que surgiu o primeiro ser vivo a partir do coacervado. Isso é uma incógnita, se estivesse certo essa hipótese, né? Ou se estivesse certo. Então, a partir dos coacervados, o primeiro ser vivo seria fermentador. A fermentação libera o dióxido de carbono, o CO2. O CO2 possibilitaria a fotossíntese. Então, você teria ali uma reação em cascata. A fotossíntese libera oxigênio, possibilitando que surja ali uma respiração aeróbica. Se o nosso planeta tem 4,56 bilhões de anos, quando surgiu o primeiro ser vivo? Acredita-se que o primeiro ser vivo tenha surgido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos a 3,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, nós temos um intervalo aí, gente, de aproximadamente 1 bilhão de anos para que isso possa acontecer até surgir, então, o primeiro ser vivo. Ah, professor, o que seria um primeiro ser vivo? Provavelmente bactérias, os organismos aí que são unicelulares, que são simples, né? Tem uma certa simplicidade. Então nós temos aí o seguinte, ó,
Olha nessa imagem aqui, você vê então os coacervados, aqui você vê a água, né? Proteínas, e aqui você vê imagens que você vai observar ali o que? Os coacervados, né? Eles têm uma possibilidade de divisão. Não é um ser vivo, mas como que ele dividia, professor? Lembra que o coacervado você tinha proteína, lipídio, ácido nucleico? Uma teoria mais moderna, eles falam de ribozimas, em que ribozimas são enzimas de RNA que teriam uma ação catalítica, ou seja, o que é uma ação catalítica? Seriam capazes de desencadear ali reações químicas para que esse aglomerado orgânico pudesse se dividir. Então acredita-se que, como eles tinham já uma certa complexidade, não era um ser vivo, mas era um aglomerado orgânico com capacidade de reprodução, o primeiro ser vivo provavelmente, de acordo com a evolução química, teria surgido a partir dos coacervados, certo? Você vai dizer, professor, até pode ser que faça sentido, né? E tem experimento, inclusive, um experimento importante que vai falar sobre a evolução química do Oparin e Haldane, que foi feito aí pelo Miller. O Thomas Miller, em 1953, criou uma engenhoca que aparece aqui para vocês na tela, que é o aparelho de Miller. Se vocês visualizarem esse tipo de aparelho aí nos exercícios, você já sintoniza teu pensamento. Opa, vai falar ali do aparelho de Miller. O que o Miller fez? Ele vai simular as condições da atmosfera primitiva. Então veja que aqui eu tenho metano, amônia e hidrogênio. Talvez você vai dizer, professor, cadê o vapor d'água? Então ele coloca aqui a água, aquece essa água e você vai ter então o que? Esse vapor d'água ele acaba seguindo aqui por essa tubulação de vidro. Ele vai misturar ali com metano, amônia e hidrogênio. Descargas elétricas vão fazer com que essas moléculas químicas passem por um processo de resfriamento e no final você tem aqui então o que? Moléculas orgânicas. Então, a partir de moléculas químicas simples, ele conseguiu formar ali moléculas orgânicas, como é o caso aminoácidos. Então, ele conseguiu produzir moléculas orgânicas a partir dessa engenhoca. Então, ela traz ali uma ideia de que, teoricamente, essa ideia de evolução química seria capaz de formar o quê? Molécula orgânica. Não que seria capaz de formar um ser vivo, não foi essa a ideia, mas ele traz a ideia de que a evolução química poderia ter algum indício, algum sentido. E essa evolução química, gente, então ela defende, né? Ela está em associação ali de pensamento em relação a uma hipótese chamada hipótese heterotrófica. Você sabe o que significa heterotrófico? Trófos do latim quer dizer alimento. Ou seja, um ser heterotrófico é aquele ser que não produz o próprio alimento. Ou seja, eles vão defender, pela hipótese heterotrófica, que o primeiro ser vivo ele vai consumir uma matéria orgânica já pronta. Então, os primeiros seres vivos seriam capazes de fazer uma fermentação, que talvez teriam surgido a partir dos coacervados, certo? Já que o coacervado era um aglomerado orgânico com capacidade de reprodução. Uma vez que faz a fermentação liberaria o gás carbônico, que formaria o efeito estufa, a camada do efeito estufa em relação ao nosso planeta. E aí, tendo o gás carbônico, isso possibilita o que, gente? Olha a equação que eu vou montar aqui para vocês, ó. Gás carbônico mais água. Forma o que? Glicose. A glicose C6H12O6 mais o O2 que é liberado. Então veja, na equação geral da fotossíntese, você tem que os organismos então usam esse gás carbônico mais a água, na presença de luz produzem matéria orgânica, como é o caso da glicose, e liberam oxigênio. Uma vez que eu tenho oxigênio, isso possibilita a formação da camada de ozônio, o ozônio é O3, e possibilita também o quê? Uma respiração aeróbica. Então essa seria a hipótese heterotrófica, que foi por muito tempo defendida como a principal hipótese. Mas na atualidade, a hipótese mais aceita é a hipótese aí autotrófica, né? Então no caso da hipótese autotrófica, ela iria em contraponto em relação à hipótese heterotrófica. Ele fala aqui de um quimiolito-autotrofismo. Esse quimiolito-autotrofismo, gente, é porque na atualidade nós encontramos bactérias que têm essa capacidade, bactérias que vivem em fendas de rochas de fontes termais. Então, o que é o quimiolito-autotrofismo? Trofismo está relacionado a alimento,
lito está relacionado a rocha. E você teria ali, então, químio relacionado a substâncias químicas, né? Ou quimiossíntese. Quimiossíntese, ou seja, uma produção de matéria orgânica a partir de uma reação química. Isso, né, possibilitaria o quê? Uma fermentação. Você já sabe que a fermentação libera CO2. O CO2 possibilita a fotossíntese e a fotossíntese libera oxigênio, possibilitando a respiração aeróbica. Então, só para a gente finalizar, a hipótese mais aceita, veja que ela é uma hipótese, então eu não trago aqui respostas para vocês, eu trago uma hipótese para que a gente possa debater. Hipótese autotrófica, em que o primeiro ser vivo, então, seria um ser vivo capaz de produzir o seu próprio alimento. A partir do quê? De uma quimiossíntese. Quimiossíntese é o quê? É quando, a partir de uma reação química, converte substâncias inorgânicas em matéria orgânica, certo? E como na atualidade existem bactérias que fazem isso, acreditam então que por esse motivo essa seja a hipótese mais aceita, tá bom? Mas como eu disse, é uma hipótese. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.